Olha, e deu ruim pro Bolsonaro lá na Polícia Federal, hein? Deu ruim, muito, muito ruim. A investigação sobre o esquema que a gente está chamando aqui de Bolsolão do MEC, que é o esquema de propina envolvendo dois pastores indicados pelo Jair Bolsonaro e que pediram propina a centenas de prefeitos em troca de liberar verbas do Ministério da Educação. Pois bem, esse esquema começou a ser investigado pela Polícia Federal. Aquela Polícia Federal que o Bolsonaro está aparelhando, mas tem partes da Polícia Federal que não tem como aparelhar. Ok, a Polícia Federal já mandou o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que na minha opinião já deveria estar preso, ele já foi depor. Ele foi depor e aí ele ferrou o Bolsonaro, mas ele ferrou bem ferrado o Bolsonaro. Ele tentou salvar, mas ele deu elementos para investigação que em qualquer investigação séria, e aí eu vou te falar, a Procuradoria-Geral da República está sendo pressionada pelo STF a também abrir investigação, qualquer investigação séria incrimina o Bolsonaro. Foi praticamente uma delação não premiada, que ele não ganhou nada para delatar. O ministro da Educação disse que foi sim o Bolsonaro quem mandou que ele recebesse os pastores. Só que tem uma coisa, ele cai em contradição. Não faz que uma semana, logo antes de se demitir, o ministro da Educação tinha dito que não era o Bolsonaro quem pediu, que ele recebeu porque quis. Aí agora ele fala para a Polícia Federal, em juízo, ou seja, estará nos autos da investigação, que sim, foi o Bolsonaro quem pediu para que os pastores fossem recebidos. Quer dizer, a coisa tá ruim para o Bolsonaro e agora tem uma pressão muito grande, 100 vezes maior, para que o Augusto Aras inclua o Bolsonaro no rol de investigados, porque tem um esquema de propina e o chefão do esquema de propina, eu sei, você sabe, é o Bolsonaro. Aí muita gente vai falar, Thiago, não vou investigar porcaria nenhuma, só que lembre-se de uma coisa, esse tipo de crime demora 20 anos para prescrever, ou seja, mesmo se o Augusto Aras não investigar agora, a partir de 2023, ou seja, daqui 9, 10 meses, o Augusto Aras vai ser obrigado a investigar. Se ele não investigar, não tenha dúvidas, a Polícia Federal, que não estará mais aparelhada pelo Bolsonaro, vai investigar. Então a casa vai cair para o Bolsonaro. Eu vou explicar aqui o esquema do Bolsonaro, o que falou o ministro da Educação, tudo mais, mas antes um segundinho, eu peço que se você for Bolsonaro, você se inscreva aqui no canal, ó, fica aqui embaixo o botão inscrever, é só clicar nele e aí você está fortalecendo a oposição a esses bandidos. Aqui a gente faz oposição a eles todos os dias e olha, aqui não é só oposição todos os dias, não. Aqui a gente vai pra cima também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar mais vídeos no nosso carro de som, mais trechos que a gente tá rodando em várias cidades essa semana. Rodamos várias na semana passada. Eu tô começando a receber os vídeos. Então, é um segundinho, é grátis se inscrever, hein? Aproveita e se inscreve também, siga-me nas outras redes sociais, não é só aqui no YouTube que a gente tem vídeo, não. Tem o canal Cortes do Thiago dos Reis, tá na descrição, lá os vídeos têm 2 minutinhos, no meu Instagram também os vídeos são mais curtos, no TikTok os vídeos têm menos de 1 minuto, aí não vai ter desculpa pra você não assistir, menos de 1 minuto. Então siga-me, no Twitter é só ler então, imagina. Agora vamos falar sobre o ministro Milton Ribeiro, ex-ministro, né, Milton Ribeiro, e o que aconteceu, ó. O Milton Ribeiro foi convocado, intimado para depor na Polícia Federal. Ele foi à Polícia Federal e ele tentou se salvar. Foi isso que ele falou, tentou se salvar. O que disse o Milton Ribeiro? A primeira coisa que ele disse que, sim, foi o Bolsonaro quem ordenou que ele recebesse os pastores Gilmar e Arilton, que são os dois pastores que pediam propinas a prefeito. Pelo menos 10 prefeitos. E já tinha saído na mídia que eram 13, mas 10, assim, garantidos com falas, com aspas deles falando, confirmaram que os dois pediram propina. Então é o tipo de caso que você tem muitas testemunhas e muitas provas. Tá, aí ele disse que foi o Bolsonaro. Ele tentou aliviar para o Bolsonaro quando ele viu que as perguntas estavam indo numa direção que ia ficar ruim para o Bolsonaro. Por quê? Porque primeiro ele falou que foram os dois. Que foram os dois não, que foi o Bolsonaro que mandou ele receber os dois. Depois ele disse que ele não sabia dos pedidos de propina. Falou, não sabia. Ele estava em todos os encontros, mas ele não sabia. Só ele não sabia. Um monte de prefeito recebendo pedido de propina, as verbas sendo todas enviadas para essas cidades, as bíblias superfaturadas sendo pagas com dinheiro do Ministério da Educação. Só isso aí já é um crime. Pagar a bíblia, ainda mais superfaturada, com dinheiro do Ministério da Educação já é crime, viu? Já era para dar prisão para o ministro e para os outros envolvidos. Com a própria foto do ministro, quer dizer, o conceito da impessoalidade na gestão pública foi para o espaço, mandou um abraço para o ministro, que ele não seguiu jamais, com foto dos dois. Ok, mas ele disse para a Polícia Federal, ele diz o que ele tem que dizer, né? Que o advogado dele deve ter mandado ele dizer que ele não sabia desses pedidos de propina. Ele disse também que foram poucas reuniões, só que
Na agenda oficial do ministro mostra que foram várias. O problema não é nem esse, é que tem vídeos de dezenas de reuniões, até fora da agenda do ministro, em que os pastores estão com ele. Pior do que isso, tem vídeos. Depois o ministro falou que depois de certo tempo ele percebeu que tinha alguma coisa errada e ele denunciou para a Controladoria Geral da União. Só que para a Polícia Federal, ele falou isso para a mídia, só que para a Polícia Federal ele falou que não, que ele não sabia. Aí ele cai em contradição de novo. Senhor ministro, tem vídeo seu falando com a Rede Globo e que saiu em todos os canais, eu até falei isso aqui, em que o senhor ministro fala que, ex-ministro, né, que o senhor percebeu que tinha alguma coisa errada e até denunciou. Aí agora vem aqui na Polícia Federal falar que não sabia. Sabia ou não sabia? O pior é que depois da denúncia, que não foi ele que fez, agora tem todos os indícios de que não foi ele que fez, foi algum dos prefeitos que recebeu pedido de propina e não deve ter recebido a verba porque não aceitou pagar, que fez essa denúncia, o ministro continuou viajando em avião da Força Aérea Brasileira, que é ilegal, viu? O ministro não pode levar amigos em voos oficiais com o avião da FAB, não pode ficar dando carona, não. Já a carona para familiar, que é um negócio assim escabroso, já não pode, mas para amigos, aí é que não pode mesmo. Aí, olha só, o ministro falou que não sabia, tudo mais, caiu em contradição novamente. Quer dizer, é um depoimento em que o ministro tenta não se incriminar, mas ele vai caindo em contradição com entrevistas que ele deu antes. Quer dizer, tá ruim para ele. Aí as perguntas foram levando ao seguinte, peraí, o Bolsonaro mandou você receber 2 pastores, esses pastores têm aqui as denúncias de vários prefeitos, eles ainda não foram depor, depois foi o ministro, os prefeitos vão confirmar tudo isso para a Polícia Federal. Tem várias denúncias de que esses pastores que não trabalhavam no MEC, nem trabalhavam, não tinham nem cargo oficial, eles iam nos eventos oficiais, sabe-se lá por quê, a pedido do Bolsonaro, agora confirmado pelo ministro na própria PF, e aí eles pediam propina. Você falou que tinha denunciado que tinha coisa errada, mas agora falou que não sabia, então você denunciou vozes da sua cabeça. Tá, então tem uma coisa, quando o Bolsonaro mandou você receber esses 2 pastores, o que aconteceu depois? Aí o ministro pensou, peraí, tá ficando ruim pra mim e pro Bolsonaro. Aí o ministro falou, não, mas o Bolsonaro, ele não perguntou como é que foi o meu encontro com esses pastores. Aí você fala, precisa o Bolsonaro perguntar como é que foi o encontro? Se o ministro se encontra com os pastores, eles começam a fazer várias reuniões com prefeitos de municípios pequenos. A verba começa a ser enviada para as cidades, a propina começa a ser paga. Eu posso te dizer que a propina foi paga porque tem foto das Bíblias, tem vídeos das Bíblias sendo distribuídas com foto do ministro e dos pastores. Bíblias que foram compradas, 1000 Bíblias por R$70 cada uma. Eu vou te falar, R$70 uma Bíblia. E quem vendeu a Bíblia? A gráfica do pastor. Olha, se você me disser que isso não é corrupção, eu vou falar, vai para um hospício. Porque isso é corrupção, assim, tem todos os indícios. Aí, ele falou, não, mas o Bolsonaro não perguntou. Claro, o Bolsonaro não precisava se perguntar, porque o Bolsonaro podia perguntar para o pastor amigo dele. Se o Bolsonaro pede para um ministro, recebe fulano, obviamente o fulano vai dizer para o Bolsonaro depois ligar ou falar no WhatsApp e falar, olha, foi assim, assim, assado o meu encontro com o ministro, deu certo, agora a gente vai tocar o esquema das propinas. É isso, tocou o esquema das propinas, aí começaram a usar a verba do MEC, isso é coisa que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal tem que investigar, usar a verba do Ministério da Educação e desviar essa verba para construir igreja evangélica em cidade minúscula. Igreja evangélica lá do Ministério Deus para Todos, que é o ministério lá da igreja desses 2 pastores. Pra quê? E aí eu vou te falar novamente, porque eu tenho certeza que a Polícia Federal sabe disso, porque eles não são ingênuos. Eu tenho certeza que ministros do STF que estão no TSE, quando vem isso, eles sabem disso, porque eles não nasceram ontem também. Mas eu tenho certeza também que 99% da população não sabe, porque a população nem tem obrigação de saber, mas a população acaba sendo ingênua nessas coisas. Essas igrejas são construídas para que dentro das igrejas o Bolsonaro, os pastores ali, comprem votos em dinheiro vivo antes da eleição. Falam, você vai votar em fulano, fulano, cicrano, fulano, cicrano, beltrano, e eu tô te pagando aqui R$50, R$100, R$150. Ainda mais, isso funciona em cidadezinha do interior. E eu sei, porque eu tenho amigos que trabalham em fiscalização, eles veem isso. E não pense que os tribunais regionais eleitorais,
que o TSE não sabe disso. E é quase impossível impedir essa compra de votos, porque é muita gente comprando voto, é muita gente querendo vender. E quanto mais pobre for a população, maior é o número de pessoas que compram voto. E quem mora em centros urbanos, ou quem mora em estados onde a qualidade de vida é um pouquinho melhor, como no sul, sudeste, nem imagina que isso acontece, mas eu vou te falar ainda mais nessas cidades do interior, do nordeste, do norte, do centro-oeste, lá na Amazônia, isso acontece muito. Aliás, não é que acontece muito não, é que quase todo mundo vende o voto, quase todo mundo. Aí, olha só, eles constroem a igreja evangélica para fazer isso, ok? Com dinheiro público, que imagina dinheiro da educação, em vez de pagar salário para professor, em vez de construir escola, em vez de reformar a escola, de comprar giz, reformar, tudo mais, não. Constrói a igreja evangélica para pastor corrupto, pastor safado. Aí olha só, o Bolsonaro está mais do que incriminado, qualquer investigação séria, a primeira coisa que faria era o seguinte: convocar os prefeitos que estão denunciando, depois de convocar os prefeitos, convocar os dois, depois reconvocar o ministro, porque, obviamente, os depoimentos dos prefeitos vão fazer o ministro cair em contradição, e depois, no final, convocar o Bolsonaro para saber, aí, Bolsonaro, qual que era a sua? Por que você mandou esses dois? O Bolsonaro, obviamente, vai falar, não, eu nem sei quem são, só que os pastores são amigos da Michelle, são amigos da esposa do Bolsonaro, aí fica a coisa cada vez pior. O Silas Malafaia já falou que esse ministro tem que ir para nunca mais voltar, que ele está acabando com os evangélicos. Começou uma briga da bancada evangélica, a bancada evangélica começou a se irritar com o Bolsonaro e continua irritada, porque o Bolsonaro deu o Ministério da Educação para o Centrão, ou seja, agora esse esquema todo, em vez de ser para construir igreja evangélica, vai ser um esquema para o Centrão roubar dinheiro. Não pense que eles não vão roubar. É assim, o governo Bolsonaro é assim, é para roubar dinheiro público. O Bolsonaro segue repetindo e o gado bolsonarista segue acreditando que não tem corrupção no governo. E esses crimes demoram muito para prescrever. Então é o seguinte, a Polícia Federal, se for a parte aparelhada da Polícia Federal que estiver investigando, isso a gente não sabe, ou se o Bolsonaro tentar interferir, trocando delegado, trocando chefes, transferindo gente depois, a partir de 2023 a Polícia Federal pode simplesmente, o novo governo, e eu vou falar, qualquer governo que assumir, espero eu que seja o governo Lula, não escondo isso aqui para ninguém, qualquer governo que assumir vai ter uma obrigação no Brasil, que é garantir que o bolsonarismo nunca mais volte. Para garantir isso, as investigações dos crimes que o Bolsonaro cometeu vão ter que andar. As investigações que foram arquivadas ou que estão paralisadas vão ter que ter seus investigadores trocados e a investigação começar a andar para pegar os crimes do Bolsonaro. Então, muita calma. As pessoas falam, Thiago, não dá em nada, não dá em nada. Eu sei, não dá em nada agora. Agora o Bolsonaro tem a caneta Bic mágica dele, o Bolsonaro libera bilhões para todo mundo. Amanhã depois ele não terá. É isso que as pessoas acabam não entendendo. As pessoas não veem. A gente está aqui num pesadelo que é o governo Bolsonaro, e uma característica do pesadelo é o seguinte: o pesadelo só é pesadelo porque você não sabe que está dentro do pesadelo, você não sabe quando vai acabar. No caso do governo Bolsonaro, saiba, tem data para acabar. A data limite é 1º de janeiro do ano que vem. Mas pode ser que aconteça alguma coisa, acabe antes? Sempre pode. Mas a data limite é 1º de janeiro do ano que vem, quando acaba o governo, e aí essas investigações todas vão dar, até você vai ver o Augusto Aras, eu tô falando isso aqui há muito tempo, e ele tá dando todos os sinais disso, mudar da água pro vinho. E, ó, não qualquer vinho não, vai mudar da água para aqueles vinhos caríssimos, porque é vinho bom. Por quê? Porque o Augusto Aras vai ter que agradar o próximo presidente da República, porque mesmo que ele não possa ser reconduzido ao cargo, ele vai querer que o próximo procurador-geral da República seja alguém da turma dele. Porque há grupos políticos na Procuradoria, no Ministério Público Federal. Há grupos políticos. Muita gente acha que não, que um procurador da República, ele vai lá, ele simplesmente investiga crimes, se ele viu crime ele faz denúncia, se não viu crime arquiva. A gente sabe que não é assim. A gente viu lá os lavajatistas e tudo mais. Então tem muitos grupos políticos dentro do Ministério Público. O Augusto Aras, obviamente, ele é o atual procurador-geral, ele está inserido em um dos grupos políticos. Ele quer que alguém do grupo dele seja o próximo. Para isso, ele vai ter que investigar os Bolsonaros. E aí muita gente pode falar, Thiago, mas o Augusto Aras ele tá lá exatamente para garantir que ninguém seja punido por crimes de corrupção. Só que no caso do Bolsonaro é coisa diferente, porque o Bolsonaro é um governo fascista e o governo Bolsonaro não pode voltar nunca mais. E quando o Bolsonaro sair, toda a classe política entende, ó, esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Um governo não nazista, um governo que tenta acabar com a democracia. Então,
A obrigação do próximo governo vai ser acabar com o bolsonarismo. Então, muita calma, que se não for investigado agora, e tem uma boa chance de ser investigado agora, pelo menos mais da metade da investigação, de avançar bem a investigação e a gente ter muitas novidades, vai ser investigado mais tarde, ok? Então, muita calma. Agora eu vou mostrar aqui os nossos carros de som dessa semana. Olha aqui a cidade de Avaré, em São Paulo. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa invasão. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. É mentira, o arroz tá caro, o feijão tá caro. Olha o Bolsonaro irritado. Pede fora Bolsonaro e o plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. É isso aí. Se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Tem muito vídeo que eu mostro aqui no Plantão Brasil que eu não vi. Eu vejo a primeira vez o vídeo enquanto eu mostro aqui pra vocês. Aí o Bolsonaro irritado, é mentira, é isso aí. Vamos irritar os bolsominions e vamos fazer com que quem não goste do Bolsonaro se sinta sempre representado. Saber que tem gente lá nas ruas denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!